10 chifres, 10 reis. Os 10 chifres, representando 10 reis ou líderes, podem ser vistos como uma coalizão ou confederação de nações. A ascensão do anticristo ao poder é descrita como distinta e significativa, até usurpando 3 desses reis. Frase número 2. Diferente dos anteriores. Isso enfatiza a natureza única da liderança do anticristo, que o diferencia dos governantes anteriores, talvez através de carisma sem precedentes, habilidade política ou apelo ideológico. Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Vamos analisar 2 frases-chave neste versículo. Frase número 1. Falar palavras contra o Altíssimo. A postura blasfema do anticristo contra Deus está alinhada com a teoria de que esse líder tentará desviar a adoração e a lealdade de Deus para si mesmo ou seu governo. Frase número 2. Oprimir os santos. A opressão dos fiéis pelo anticristo reflete uma agenda mais ampla de suprimir ou marginalizar a fé religiosa, especialmente a que adere aos princípios bíblicos. Frase número 3. Mudar os tempos e a lei. Isso pode apontar para os esforços do anticristo em remodelar os quadros legais e morais da sociedade, alinhando-os com seus próprios valores e metas em vez dos mandamentos de Deus. Em resumo, Daniel capítulo 7, versículos 23 ao 25, pintam uma imagem vívida de um governante único e poderoso que se destaca dos outros, manipula leis, se opõe a Deus e busca a dominação global. Esses aspectos são consistentes com a teoria do líder político do anticristo, que o vê como uma figura carismática que unirá o mundo sob um único governo, enquanto afasta as pessoas da verdadeira fé. A teoria do líder político cercando o anticristo tem alimentado um padrão recorrente no discurso moderno. Essa teoria pode explicar por que, toda vez que um indivíduo se torna um grande líder político e atrai a atenção significativa do público, várias teorias surgem postulando que esse líder ou aquele líder pode ser o anticristo. É quase como se a cada ano, com a introdução de uma nova figura política, as conjecturas fossem renovadas e reenfocadas. Cada vez que há um novo presidente ou líder político importante, há um influxo de pessoas declarando razões pelas quais aquele figura em particular poderia ser o anticristo. De uma forma ou de outra, o anticristo se tornará um líder político para governar o mundo. Agora vou apresentar algumas outras teorias relacionadas ao anticristo. No entanto, não entrarei em tanto detalhe como fiz para as 3 primeiras teorias. Teoria número 4. Teoria do líder religioso. A teoria do líder religioso postula que o anticristo será um líder religioso que criará uma religião mundial usando milagres e sinais enganosos. Essa visão enfatiza a decepção espiritual descrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. Teoria número 5. Teoria da reconstrução do Império Romano. Alguns intérpretes da profecia bíblica argumentam que o anticristo surgirá de um império romano revivido ou reconstruído, frequentemente associando isso à União Europeia ou a outras entidades ocidentais. Essa teoria frequentemente está ligada à interpretação das bestas em Daniel, capítulo 7, e Apocalipse, capítulo 13. Teoria número 6. Teoria do líder da igreja apóstata. Alguns acreditam que o anticristo pode emergir de dentro da igreja cristã, representando uma forma apóstata de cristianismo que nega doutrinas essenciais. Essa visão se baseia em passagens que falam de apostasia ou afastamento nos últimos tempos, como 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Teoria número 7. Teoria da tecnologia e inteligência artificial como o espírito do anticristo. Com o crescimento da tecnologia e da inteligência artificial, algumas teorias contemporâneas propõem que o anticristo pode estar relacionado a um sistema de inteligência artificial ou até mesmo ser incorporado a ele.
Esta teoria se concentra nos aspectos enganosos e controladores do anticristo, conforme descrito no Apocalipse. Agora que analisamos as diferentes teorias sobre a identidade do anticristo, é importante notar que, embora o anticristo em si ainda não tenha chegado ao palco mundial, seu espírito está sem dúvida presente, trabalhando para preparar o caminho para sua chegada eventual. É crucial que sejamos vigilantes e discernentes, compreendendo os sinais e protegendo nossos corações contra sua influência. A Bíblia nos adverte sobre o anticristo em 1 João 4, versículo 3, que diz: "Mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que vem e que já está no mundo." À medida que observamos o mundo hoje, torna-se aparente que estamos de fato seguindo em uma direção específica, e há sinais de que o espírito do anticristo está se tornando mais ousado. É crucial para nós reconhecer esses sinais e responder com discernimento e fidelidade à palavra de Deus. Um dos indicadores proeminentes da crescente influência do espírito do anticristo é o aumento da secularização e a rejeição dos princípios morais de Deus. Testemunhamos uma cultura crescente de individualismo e autogratificação, onde as pessoas priorizam seus desejos acima de tudo, muitas vezes ignorando o bem-estar dos outros. Essa mentalidade egocêntrica está em contraste direto com o altruísmo e o amor ensinados por Cristo. O espírito do anticristo prospera em um mundo que coloca os desejos humanos acima do plano divino de Deus, afastando as pessoas do caminho da retidão. O espírito do anticristo está aqui hoje, trabalhando em nosso mundo. O apóstolo João falou do anticristo e de muitos precursores. Ele indicou que o anticristo final será precedido por outros que preparam o seu caminho, todos energizados pelo mesmo Espírito. Assim como os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, as pessoas podem ser influenciadas pelo espírito do anticristo. A sociedade tem se afastado do Senhor Jesus Cristo, abraçando sentimentos contrários a Deus. Essa mudança é evidente no crescente aumento da impiedade, mencionado em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Uma tendência que se torna mais pronunciada com o tempo. A influência do espírito do anticristo está crescendo. As Bíblias estão desaparecendo de espaços públicos e o temor a Deus está diminuindo globalmente à medida que o espírito do anticristo prepara o caminho para o homem do pecado. As pessoas podem pensar que o anticristo precisa reformar o mundo, mas na verdade, quando ele chegar, o mundo já estará preparado para ele. O espírito do anticristo está aqui hoje e está trabalhando em nosso mundo. Há uma diminuição geral no temor a Deus em todo o mundo, e a razão é simples. O espírito do anticristo está preparando o caminho para a chegada do homem do pecado. As pessoas têm essa percepção estranha de que quando o anticristo chegar, ele terá que reformar o mundo e fazer uma grande mudança na forma como o mundo opera. Mas isso não é o que acontecerá. Quando o anticristo chegar à cena mundial e se tornar o centro da sociedade, o mundo estará pronto e preparado para ele. Basta olhar para a tendência geral da sociedade. Você não precisa ser um teólogo para perceber que estes são os últimos dias de que Jesus falou. Conforme observamos os sinais do espírito do anticristo em nosso mundo, é vital lembrar a esperança que encontramos em Cristo Jesus. Embora possamos ver o aumento da secularização e da egocentricidade, sabemos que a verdadeira paz e significado só podem ser encontrados em nosso Senhor e Salvador. Nestes tempos desafiadores, convido a todos a considerar o chamado à salvação em Cristo Jesus. Ele é a luz que brilha nas trevas, a fonte de vida eterna e a resposta para todas as incertezas que o mundo possa apresentar. A Bíblia nos assegura que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, versículo 13.
Não importa quão intensa seja a influência do espírito do anticristo, a graça de Deus é maior e seu amor é inabalável. Este é o momento de se voltar para Jesus, arrepender-se de seus pecados e confiar nele como seu Senhor e Salvador. Ele estende as mãos para acolher a todos em seus braços amorosos. Que possamos encontrar refúgio e esperança em Cristo Jesus, aquele que venceu o mundo. Que Ele guie nossos corações e mentes, fortalecendo-nos contra as influências do mal. Que a paz que só Ele pode dar encha nossas vidas e que possamos ser instrumentos de sua graça e amor neste mundo.